Entre os anos de 2019 e 2022, o território Yanomami, considerado a maior terra indígena do Brasil, atravessou uma crise sem precedentes. O aumento das tensões entre garimpeiros e indígenas inundou o noticiário com momentos de conflito e violência. A expansão do garimpo ilegal atingiu números recordes nesse período, impulsionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que prometia legalizar o garimpo de ouro no país. É intenção minha regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. Em seu governo, a área degradada cresceu mais de 300%, chegando a concentrar cerca de 20 mil garimpeiros ilegais no território Yanomami, mergulhando a população em um caos sanitário e levando à morte de centenas de indígenas por malária e desnutrição. Em 2023, com a troca de presidente, se iniciou uma série de operações de combate à exploração de ouro, freando o avanço do garimpo ilegal na Amazônia. Mas agora, os dados apontam para uma mudança nesse panorama. Enquanto estados tradicionalmente mais afetados, como Pará e Roraima, tiveram diminuição das glebas, o garimpo se expandia para outras áreas do país, onde a fiscalização era menor, estabelecendo novas rotas para o ouro ilegal no meio da floresta amazônica. Vamos lá, quando a gente fala de garimpo, a gente fala da sua existência no território brasileiro como um todo. Tá? Quando a gente fala aí de todos os tipos de minerais. Um grande foco vai ser, inevitavelmente, na região amazônica. Tá? Então, na Amazônia legal como um todo. E a gente acaba falando muitas vezes ali de ouro ilegal, mas temos garimpos ali de diversos tipos de minerais. Quando você tem um enfrentamento do Estado àquela atividade, eles mudam de local. Então a gente vê muito a migração de uma área para outra. Se a gente atua na terra Yanomami, eles vão para Sararé. Se a gente atua na Sararé de forma mais forte, eles migram para outras áreas. Os povos indígenas Yanomami sofreram muito situações por parte dos garimpeiros, né? Inclusive, foi feito um estudo, né, através da Fiocruz, que o rio, por exemplo, Urariquera, estão tudo contaminado, né, com mercúrio, e isso traz muito problema para a saúde humana. E aí os parentes ficaram muito desnutridos com isso, né? Então teve morte de Yanomamis, né? Os garimpeiros acabaram até com as roças, né, das comunidades na área Yanomami, então isso foi uma situação muito crítica. O que é que a gente vê? Região amazônica, ali como um foco, e a utilização de organizações criminosas, cadeias criminosas, uma logística muito bem estruturada, uma estrutura de escoamento muito bem organizado, a questão ali do esquentamento mineral, que a gente viu que teve uma diferença, né? Não uma diferença, mas uma alteração ao longo do tempo, mas não significa que aquilo que acontecia anteriormente simplesmente parou de existir. O que a gente tem são estrutura extremamente organizada, um financiamento alto, o que acaba, né, trazendo um pouco de complexidade para o enfrentamento desse tipo de criminalidade. Historicamente, o produto do garimpo circula pelas rodovias federais, em direção a portos e aeroportos que servirão de entreposto para mandar o ouro para o exterior. Mas as investigações policiais mais recentes indicam que, com o aumento da fiscalização nesses terminais, as rotas se voltaram para as fronteiras internas do país, como a Venezuela, a Guiana e o Suriname. E é de lá que o ouro segue para grandes mercados como China, Europa e Estados Unidos. O que existe de razão para que isso aconteça é o próprio modal de transporte. Onde circulam as riquezas do país, circulam também os produtos de atividade ilegal. E assim como a polícia rodoviária é a polícia que mais apreende entorpecentes no Brasil, os minérios transportados de forma ilegal também vão ser alvo de apreensões da polícia. Todo ouro apreendido no Brasil é encaminhado à Polícia Federal e analisado no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Por meio do programa Ouro-Alvo, os peritos tentam identificar a origem do metal a partir de sua assinatura geológica e química, preservada desde a extração.
Essas características permitem aos peritos tentar descobrir a provável região de onde o ouro veio e diferenciar o que é material ilegal proveniente de atividades ilícitas. Estamos na Ouroteca do Programa Ouro Alvo, no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. Aqui atualmente é a nossa sala de contraprovas, nossa sala de custódia. Todo o material que é periciado, retiramos alíquotas que ficam armazenadas aqui como contraprovas. Também armazenamos materiais que coletamos em garimpos ilegais, materiais que são usados na produção do ouro ilegal, como por exemplo essa lingoteira. Lingoteira é essa forma metálica que muitas vezes é utilizada ali na produção do ouro, sobretudo em garimpos. Aqui também a gente tem uma bateia que é utilizada normalmente pelos garimpeiros quando trabalham com ouro extraído de rios. E esse ouro, que muitas vezes é um ouro que vem misturado com uma terra, por exemplo, com sedimento, você necessita de um mercúrio para poder amalgamar, que muitas vezes é o que a gente vê aqui, ó. Aqui é o tipo de material que vem em um rio, por exemplo. Aparentemente não tem ouro, mas está cheio de ouro aqui no meio desse sedimento. E o mercúrio atua nessa junção das partículas de ouro que estão ali escondidas. Após essa amálgama de ouro, ela é trazida para cá. Aqui a gente chama de retorta, que é um equipamento usado pelos garimpeiros, que é conectado com o bujão de gás, e é feita uma queima dessa amálgama, que tem muito mercúrio ali dentro dela. Esse mercúrio ele vem restituído para essa latinha aqui, e nessa lata você tem o armazenamento do mercúrio líquido, que é feita a queima, e com isso a gente tem a retirada de uma esponja de ouro, que é esse material muitas vezes com formato irregular, que a gente pensa no ouro como uma barra, por exemplo, mas normalmente o que a gente pega aqui são esponjas de ouro, que é esse material feito de uma queima com mercúrio. Aqui a gente tem algumas fotografias demonstrando no microscópio como é essa forma do grão, que a gente olha às vezes não consegue observar nem esse tipo de feição. Então, de fato, o microscópio que vai revelar esse tipo de informação para a gente. Então, aqui a gente tem algumas características bem interessantes, que esse material aqui, mesmo sendo de jazida secundária, que possa ter passado por algum tipo de processo que transformou a morfologia dele inicialmente, a gente consegue observar esses pequenos grãozinhos, né, esses pequenos cristais de ouro. E isso é extremamente relevante para a gente, porque isso já demonstra que esse ouro pode estar mais próximo da fonte ou mais distante da fonte. Então a gente observa muito essa questão dessa forma do ouro para associar a forma de transporte, se ele está mais próximo da fonte ou não. E além disso, a gente observa também a química, né, presente ali nesses grãos. Então a gente fez uma análise aqui nesse grão e a gente identificou a presença de mercúrio, tanto a presença do ouro quanto a presença do mercúrio presente ali nesse material. Inclusive esses grãos aqui, eles são da terra indígena Yanomami. Mas o senhor mesmo compra ouro ou não? Não, eu mesmo não compro ouro. Mas os garimpeiros que trazem a joia o senhor faz, né? Faço, aí é a obrigação minha fazer, produzir a joia dele. Independente se o ouro é legal? Para mim não interessa de onde ele veio, ele pode ter roubado na esquina. Chegou para me fabricar, eu tenho trabalhando, sou legalizado para isso. Se você procurar no Brasil, se tiver 10% de nota fiscal de joia pronta, é muito. Eu tinha 4, 5, 8, 10 serviços por dia. Eu tirava 20 mil, 25 mil. Hoje eu tiro 5, 6 mil, já estou feliz porque estou pagando as contas. Com as mudanças na rota do ouro, os diferentes órgãos de fiscalização trabalham de forma cooperativa para suprimir a atividade criminosa. O redirecionamento das rotas começou após o avanço das operações federais contra o garimpo ilegal desde 2023 e a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a presunção de boa-fé no comércio de ouro, mecanismo pelo qual a origem do minério era autodeclarada pelo garimpeiro. Isso facilitava a lavagem de ouro por criminosos que declaravam material ilegal como se viesse de uma lavra regularizada. Essa polícia judiciária sozinha, ela produz sobre o teto dela, ela não vai muito além daquilo. A polícia ostensiva trabalhando sozinha, ela vai fazer essas apreensões, sim, mas a gente vai ficar só colhendo o que passa nas nossas rodovias? É isso que o Estado quer? Eu acredito que não.
É muito lento, né? É muito lento. Às vezes a gente denuncia para a FUNAI, Ministério Público, Polícia Federal, e eles demoram muito a dar uma resposta, né? Quantas denúncias a gente já fizemos e quantas ações eles já fizeram? Eles vão para fazer ação, mas eles não fazem a fiscalização. Não vai se resolver do dia para a noite, a gente não tem essa ilusão. Mas essa atuação precisa ser constante e da forma como está sendo feita, com a atenção do Estado para esse enfrentamento. Eu acredito que tem resultado. Como o valor do ouro subiu, é uma mercadoria que tem uma margem lucrativa maior para as organizações criminosas, eles tendem a atuar mais e a gente a combater mais ainda para poder evitar que isso ocorra uma propagação maior. Então precisa que haja essa engrenagem para que esse ouro apreendido pela Polícia Rodoviária Federal seja estudado pela Polícia Federal, identificado de que região foi retirada, como a Polícia Federal tem feito, para que a gente consiga atingir a cadeia produtiva desse crime.